Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA e nós estamos continuando analisando a reforma tributária. Bom, dessa feita, nesse vídeo, nós vamos abordar um pouquinho a PEC 110. Lembrando, a proposta de emenda constitucional número 110 é aquela que está tramitando no Senado Federal e que foi protocolada lá por 65 senadores com base naquele projeto do Luiz Carlos Rauli. Muito bem, essa PEC, a comissão que trabalha nisso aí, ela fez uma audiência pública a respeito da PEC 110 e foi na última terça-feira, dia 27. Nessa reunião, então, ficávamos discutindo a respeito disso, né? E é importante lembrar que os debatedores, tinha bastante gente lá, a gente vai dar uma relação aí. Os debatedores ouvidos foram unânimes em fazer críticas ao sistema tributário atual. Aliás, todo mundo no país está reclamando do sistema tributário atual. E logicamente, da importância de se fazer uma reforma e também, vejam bem, da necessidade de ajustes no texto da proposta em discussão. Então, vejam bem, todo mundo acha que o sistema tributário atual está falido, todo mundo acha que tem que se fazer uma reforma e muitos dos debatedores acham também que mesmo o texto que lá está, da PEC 110, que é aquele do Rauli, precisamos fazer alguns ajustes, né? Aliás, é sobre esses fatos que nós vamos comentar. Aqui comigo, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. O primeiro debatedor que a gente vai falar é o Murilo Portugal Filho, que é o presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O Murilo Portugal Filho lembrou que a reforma tributária vem sendo debatida no país há 2 décadas sem nenhum progresso. Ele disse, porém, que tem a esperança de que o debate de agora seja produtivo. Na opinião dele, um sistema tributário justo, moderno, deve ser simples, transparente, neutro e equitativo. Além disso, ele falou sobre o grande número de isenções, criticou os tributos sobre o sistema bancário, que é um dos mais altos do mundo, e afirmou que a carga tributária nacional, cerca de 33%, é muito alta. Segundo ele, a média é de 27% para países em desenvolvimento e sugeriu alterações na forma da cobrança e recolhimento do Imposto sobre Bens e Serviços, o IVA brasileiro, IBS. Muito bem, então o Murilo Portugal Filho, da FEBRABAN, ele fez algumas considerações a respeito da situação atual e também falou daquilo que nós temos que procurar consertar. Veja que o Murilo Portugal, ele é representante dos bancos, né? Ora, se os bancos estão reclamando que estão pagando muito imposto, imagine nós, né? Os bancos que quase sempre têm bastante lucro, todos os trimestres, etc., eles estão reclamando que pagam imposto demais, etc., né? Ele falou até uma coisa interessante, que as pessoas jurídicas no Brasil, as grandes, né, pagam 34% de imposto no conjunto de imposto de renda e contribuição. Os bancos pagam 40%, isso é, pagam 34%, 6% a mais. E além disso, disse ele que tem algumas provisões que os bancos são obrigados a fazer, que tem que pagar imposto também, né? Quer dizer, então, ele falou, olha, anda por volta aí de 43% que os bancos paguem, né? E é por isso que eles estão reclamando. Muito bem, ele está debatendo lá. Agora, na sequência, sai o Murilo Portugal Filho e entra o representante da Confederação Nacional da Indústria, não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, o Mário Sérgio Carrato, que é o gerente de políticas fiscais e tributárias da Confederação Nacional da Indústria, diz que a produtividade industrial do Brasil vem sendo comprometida por um sistema tributário ineficiente. Essa situação apontou que terminou onerando os investimentos e comprometendo o crescimento do produto interno bruto, o nosso PIB. O Mário lamentou a tributação do consumo e citou uma pesquisa que aponta 75% dos empresários que querem mudanças na atual forma de cobrança do ICMS. Além disso, criticou o imposto seletivo, incidente sobre os diversos insumos de produção, que prejudicaria o investimento das empresas, pois não dão direito ao crédito por serem cumulativos,
e as alíquotas uniformes entre os estados que comprometeriam a flexibilidade dos estados em momentos específicos. Apesar das críticas, ele elogiou o texto da PEC, sugeriu o aproveitamento dos pontos da outra proposta de reforma tributária que está circulando na Câmara dos Deputados, a PEC 45, e também sugeriu a criação de um fundo de desenvolvimento regional para os investimentos em infraestrutura ou incentivos à permanência das empresas na região. Muito bem, o Mário Sérgio, ele fez algumas coisas que são interessantes. Ele é da indústria, né? Confederação Nacional da Indústria. Veja que ele teve 2 pontos, de tudo que ele andou falando, 2 pontos que me chamou bastante atenção. Um é aquela história do imposto seletivo. Nós temos falado muito isso. Toda vez que nós temos o IBS, o IVA, nós temos também o imposto seletivo. Vejam que neste projeto da PEC 110, o Raul colocou como imposto seletivo um monte de produtos, né? Colocou fumo, bebida alcoólica, colocou combustível, eletricidade, telecomunicações, enfim. O imposto seletivo do Raul é bastante extenso, bastante discriminado. Diferentemente da PEC 45, lá do API, que só tem 2 impostos seletivos previstos lá. É para fumo e para bebida alcoólica, porque ele causa muito mal à sociedade e à saúde. Mas a alegação do Mário aqui da CNI é que é o seguinte: esses muitos impostos seletivos que nós temos com eletricidade, transporte e combustível, o seletivo ele é não cumulativo. Pagou e acabou, não pode se creditar. Ora, como a indústria usa energia, como a indústria usa combustível e tal, o que vai acontecer? A indústria paga um seletivo e não pode se acreditar. Você não pode se acreditar, aumenta o custo do produto. Aumentando o custo do produto, prejudica a competitividade do produto brasileiro, né? Então, é realmente um ponto interessante. E outro ponto interessante que o Mário Sérgio lembrou é que, pelo projeto do Raul, as alíquotas estaduais são todas padronizadas, né? Isto é, Rio Grande do Sul vai cobrar a mesma alíquota da Bahia, que cobra a mesma alíquota de Pernambuco e a mesma alíquota de Manaus. É tudo padronizado. E isso diz ele que os estados vão perder competitividade, porque não podem fixar alíquota diferente. Isso na PEC 110. Eu gostaria de lembrar que na PEC 45, a gente já comentou aqui, é possível que os estados eles cobrem uma alíquota diferente do IBS, né? Se determinados rituais, leis, etc., é possível, né? Então, esse defeito da PEC 110 não existe na PEC número 45. Muito bem, e na sequência veio o Halley, não o cometa Halley, mas um advogado chamado Halley. Bom, na visão do presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, o Halley Neto, a reforma tributária precisa focar a desoneração sobre a folha de pagamento. Ele disse que a medida é essencial para a retomada da geração de empregos. Ele deixou com a comissão sugestões para a reforma tributária, entre as quais destacou a redução seletiva da cobrança de tributos baseada em números de empregos e massa salarial, com incentivos para as empresas que empregam mais e pagam melhor. Muito bem, o Halley, né? O Halley é um advogado tributarista, né, da ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária. E ele deu algumas ideias interessantes na sua exposição lá. E uma delas que me chamou muita atenção é o seguinte: ele acha que as empresas que deveriam pagar o imposto de acordo com o número de empregados. Quanto mais empregado tiver, menos paga. Quanto menos empregado tiver, mais paga. Sei lá, é uma ideia bastante criativa, né, para incentivar a empresa a admitir mais empregados e, fazendo isso, vai pagar menos imposto. Mas uma outra ideia que o nosso amigo Halley deu lá, que é totalmente contrária àquela ideia do Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, de fazer aí uma CPMF para não pagar os encargos sobre a folha, ele falou: não, eu acho que devia pagar. Tem que continuar, inclusive, existem muitas rubricas que são colocadas na
folha de salário que devia se incluir na base de cálculo da contribuição. Então ele acha que não vale a pena cobrar CPMF. O que vale a pena é cobrar mesmo da empresa um valor relativo aos seus empregados, como é feito hoje com 20%. Ele só acha que podia ser 20, 18, 15, dependendo do número de inquilinos. Realmente é uma ideia interessante. Muito bem, além desses que nós fizemos um pequeno apanhado aqui, nós tivemos outros participantes, né, Júlia? Isso aí. Além desse que a gente comentou, também tivemos o Renato Cochon, o Fábio Gomes, o João Caetano Musi, o Luiz Gustavo Antônio Silva e o George Alex Lima. Muito bem, então essas outras pessoas também falaram, o tempo de cada um era 15 minutos, né? O Renato Cochon é da Confederação Nacional da Agricultura, o Fábio Gomes é da Confederação Nacional do Comércio, o João Caetano é lá da Organização das Cooperativas do Brasil, o Luiz Gustavo é da Ordem dos Advogados, OAB, e finalmente o Jorge Alex é do Sindifisco Nacional. Então, são vários. A gente não relacionou em todos eles, porque na realidade, na medida que se tem vários expositores em sequência, a tendência é que cada um fique repetindo aquilo que o anterior falou, né? Então tem muita repetição, que a situação da tributária é muito ruim, que tem que fazer reforma, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que diminuir o número de impostos, tem que diminuir as alíquotas. Basicamente o papo fica meio repetitivo, é por isso que a gente não relacionou cada um deles. Na realidade, os anteriores que a gente conversou com mais a miúde, digamos, já dá para ter uma ideia como vai ser. Bom, eu queria registrar, lógico, que essa audiência que nós estamos relatando aqui, ela ocorreu no dia 27. Lembre-se que hoje é dia 29. Hoje é uma quarta-feira, nós estamos gravando. E agora, neste momento, está ocorrendo uma outra audiência lá em Brasília, lá na PEC 110, com outros expositores. A gente vai acompanhar também. Segundo a programação, estaria presente lá o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, e outros, claro, né? Esperamos que realmente o Marcos Cintra esteja lá, que dê a sua opinião, até porque ele pode falar da reforma que o governo está preparando. Não é mesmo, Julia? Isso aí. Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês que o site da CPA é netcpa.com.br. Além disso, você encontra a gente nas redes sociais pelo @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, daqui a pouco a gente vai continuar vendo a audiência de hoje, né, que é quinta-feira, dia 29. E no próximo vídeo a gente fazer um relato rapidinho a respeito do que aconteceu hoje lá, nessa Comissão de Constituição e Justiça da PEC 110 do Senado Federal. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.